E a gente irá iniciar isso aqui. É só vocês, nosso curso sobre História do Pensamento Econômico, com base no livro do Rothbard. E hoje a gente vai terminar a parte que é sobre a Idade Média. Eu normalmente foco em usura e coisas com relação à luta pelo noções de livre mercado ali, porque a gente viu anteriormente que teve muitos ataques à noção de liberdade de preço, coisa do tipo. A gente já vai ver que já vai ter uma mudança, né? E hoje a gente vai de von Logenstein a Lutero. Então, uma das questões históricas que o Rothbard cita é o debasement de uma moeda, do ponto de vista da coroa inglesa, por exemplo. A unidade monetária britânica, a libra esterlina, recebeu esse nome há séculos por ser originalmente definida como simplesmente uma libra de prata. Então tinha uma base em prata. Até a origem do dólar, no outro livro de Rothbard sobre a história do dólar, tu tem essa noção também. Tem uma base em algo que tem valor na prática, né? O processo de desvalorização na Grã-Bretanha avançou tanto que a libra agora equivale a menos de um quarto da onça de prata. Então, tem algo que deveria ter base em prata e basicamente ela tem um debasement. Debasement é basicamente você tirar o seu valor de alguma forma, sendo por minting ou diminuindo o peso da moeda. Antes do advento do papel moeda e dos bancos centrais, papel moeda é moeda fiduciária, né? A desvalorização era o único processo, o debasement, né? Pelo qual o governante poderia alterar a moeda para criar uma oferta de dinheiro maior. Então a única forma de você gerar mais dinheiro ex nihilo, do nada, seria. Nesse caso não é ex nihilo, né? Mas tu vai alterar as propriedades da moeda para gerar inflação, né? Na verdade, não para gerar inflação, mas para gastar mais temporalmente, e o rei consegue gastar mais temporalmente para guerra, para questões específicas de construções dele, qualquer tipo de projeto. Então o rei podia usar o seu monopólio compulsório da moeda para manipular, desvalorizar, no caso, repetidas vezes a moeda em seu próprio benefício, às custas da população, porque no fim, inflação gera menor poder de compra, gera menor poder de compra no exterior. Que esse debasement aconteceu na Inglaterra, então não aconteceu na Europa. Então tu vai comprar com a mesma moeda que você tinha antes na Europa, o teu vai se ferrar. Só que o rei, no caso, tem um delay que ele consegue usar esse dinheiro a mais pra o que ele quiser. Que chama de senhorinhagem, né? Por isso que a moeda tem que ser privada, né? Pra não ter esse problema. Bancos privados emitindo, padrão ouro nessa questão, ou qualquer outra commodity. O Rothbard cita, até bem antiga agora, a primeira, talvez o primeiro uso da lei de Gresham, que dinheiro ruim tirou o bom. Então tu tem moeda fiat tirando o dólar de circulação num sistema governamental. Aqui, é só num sistema governamental que isso acontece, né? No livre mercado não. Então a primeira formulação da lei de Gresham foi o antigo dramaturgo grego Aristófanes, que em Sapos, né, ou Frogs em inglês, afirma que caracteristicamente, entre aspas, né, em nossa república, os maus cidadãos são preferidos aos bons, assim como o dinheiro ruim circula, enquanto o dinheiro bom desaparece, né? Então, dinheiro ruim tira o bom. Dinheiro com menos valor tira o com mais valor. Tipo, bronze tirando prata e ouro, enfim, e vice-versa. Pelo legal tender de você obrigar a pessoa a escolher, a usar a moeda estatal, né? Eles citam o von Langenstein, que por mais que ele vai inicialmente falar bem dele em relação a uma questão, por exemplo, ele vai dizer que Langenstein lecionou primeiro na Universidade de Paris, depois em Viena. Começou seu tratado sobre contratos analisando o preço justo, a maneira acadêmica convencional. E o preço justo é o preço de mercado, que é uma medida aproximada da necessidade dos consumidores, ou seja, ele é espontâneo, orgânico e é definido pela oferta e demanda das pessoas. Porém, ele, por mais que ele derivou corretamente isso, o Rothbard fala dessa questão, ele defende fixação de preços, o que é esquisito. Então o Rothbard fala, né? Esse cara basicamente poderia ter derivado antes de todo mundo o bagulho. Ele vai lá e defende fixação de preços. E cria falta de produtos no mercado. Né? Fixação de preços não funciona, é impossível. Porque tu tem que prever a oferta e demanda futura sempre. Isso é impossível. É incalculável. Por uma máquina de Turing universal. Então você não pode fazer um algoritmo que calcula isso, né? Então esse preço será o resultado dos cálculos dos indivíduos sobre os seus desejos e valores. Esses, por sua vez, serão afetados pela relativa falta ou abundância da oferta, bem como pela escassez ou abundância de compradores. Então, oferta e demanda. Então, tu tem uma oferta maior de café, o preço vai diminuir naturalmente. Se você tem uma oferta menor, o preço aumenta. São relações de commodity, em que
Uma crise de café pode gerar um aumento do preço, normal. Uma crise no mercado de produção de ovos vai gerar um aumento de preço. Uma crise de oferta. Pode ser uma crise orgânica que ninguém fez nada. Tipo, é uma doença que está acontecendo entre as galinhas, enfim. Pode ter várias causas. Mas o ponto é que é definido pela oferta e demanda livre do mercado em relação ao quanto o produtor quer produzir, sem ter dead weight loss, né? Sem perder dinheiro no processo, sem... Se você tem uma empresa de café e tu produzir mais do que você vende, tu vai ter prejuízo. Se você produzir menos do que a sua demanda futura, tu vai ter prejuízo porque você poderia ter produzido mais e ganhado mais dinheiro. Então tu tem que lidar com produzir o suficiente para sua demanda e também não produzir demais abaixo da sua demanda. Pode usar estatística para isso, coisa do tipo, mas no fim é impossível tu aferir isso corretamente. Tu sempre vai ter um pouco de dead weight loss, ou mesmo se você vender tudo, você talvez poderia ter reduzido mais e vendido mais. Significativamente, né? No caso dos dois, você perde lucro, né? Então, qual que é o erro do von Langenstein? Numa contribuição altamente feliz para a história do pensamento econômico, Langenstein instou autoridades governamentais locais a intervir e fixar preços. A fixação de preços seria alguma forma para definir o preço justo. Obviamente isso não funciona, porque isso é incalculável, como eu já disse. E pior, né? Ele acrescentou outra heresia econômica, né? Economic heresy. Aconselhou as autoridades a fixar o preço de forma que o vendedor fosse comerciante artesão, pudesse manter seu status ou posição na necessidade. Então você fixaria o preço para manter uma oligarquia no poder. Isso não tem nem pé nem cabeça. Então, nem preciso dizer o quanto isso é impossível. Ok, esse foi o von Langenstein. Depois o Rothbard vai falar bastante do São Bernardino, né? E ele vai falar de uma questão que eu achei bem interessante, que ele lista qualificações para um empreendedor bem-sucedido. Você vê caras como, por exemplo, Israel Kirzner e Von Mises e o próprio Jesus Huerta de Soto, que eles falam sobre empreendedorismo, né? Então essa teoria é bem interessante e alguns pontos são extremamente pertinentes do Bernardino, né? Ele diz que para alguém ser bem-sucedido como empreendedor, né? Ele tem que ter eficiência ou diligência, que é a indústria, latim, responsabilidade, que é o solicitudo, trabalho, labores, e aceitação de risco, perícula, né? Do ponto de vista de Rothbard, ele diz que capital, trabalho e tempo, que é o que forma capital, né? Capital, você tem que ter dinheiro pra rodar a empresa, fluxo de caixa e tal, senão a empresa vai falência. Tem que ter um mínimo, né, necessário pra ela existir. Tem que ter a mão de obra, tem que ter o tempo. Diferente do Bauerque, que coloca, em vez de tempo, ele coloca aluguéis. O Rothbard fala, o Bauerque tá errado nessa merda. Tempo. Tempo é extremamente necessário. Preferência temporal, relações desse tipo são extremamente necessárias na economia. Então, para Bernardino, eficiência significava estar bem informado sobre preços, custos e qualidade de produtos. Então, o empreendedor ele tem que ter informação. Então, tu tem uma loja de pesca, tu tem que saber tudo sobre pesca. Tem uma loja de café, tu tem que saber tudo sobre café. Eu tinha um aluno que ele queria abrir uma empresa de café. Ele falava, cara, eu tenho muito conhecimento. Ele falava, né? Eu não tenho, mas ele falava, eu tenho muito conhecimento de café, tenho contatos nesse contexto, eu sou meio que um especialista em café comparado às outras pessoas. Ele falava isso, né? Aí eu falei, cara, se você gosta desse tema, tenta, mano. Se um dia você tiver a oportunidade, né, de criar uma empresa nesse setor, porque no caso o tema que ele gosta, que ele manja, e aí no caso você tem que saber sobre trading de café também, porque tu tem que ter relações de você for um trader de café, tem que não só saber os fornecedores, mas tu tem que saber como funciona a indústria do café. De que lugar do mundo vem o café normalmente, quais são os maiores produtores, qual é o impulso sobre café, sobre a produção de café no Brasil. Se é melhor você você importar ou parte você pegar do Brasil mesmo, que o Brasil também produz café. Tem que saber as relações de investimentos em café, porque tem trading de café no mercado financeiro. Então tu tem que saber de muita coisa. Você se trade de uma commodity, você manjar de uma commodity, é muito mais complexo do que parece. Tu tem que manjar de finanças, cara, e de economia, até de política. Então se um país ele coloca tarifa no café, você tem que saber quais são as implicações que vão acontecer na sua empresa de uma tarifa no café. E isso é uma coisa
que você não consegue saber sem economia. Então, mesmo para alguém que vende café, numa larga escala, tô falando, alguém que não quer só vender na esquina, tô falando alguém que quer uma escala de negócio, tem que ter uma noção clara sobre a indústria, que é muito mais complexo do que parece. E você precisa se manjar de economia e finanças, cara. Tu tem que precisar. Investimentos e tal. E ser sutil na avaliação de riscos e oportunidades de lucro. Bernardino observou astutamente, na verdade, muitos poucos são capazes de fazer. E aqueles que não são capazes de fazer, eles saem do mercado. Organicamente, né? Então a maioria das empresas vão à falência antes delas serem bem-sucedidas. Seja porque a ideia é ruim ou porque a execução foi ruim. Ou falta de sorte. Tipo, comprar um restaurante pré-pandemia, né? Você não sabia que ia ter pandemia, né? Enfim. Os salários são o preço do serviço. Aqui uma coisa Bernardino sobre o salário, ele fala muito bem. Os salários são os preços de serviços de trabalho, destacou Bernardino. E, portanto, o salário justo ou de mercado, aqui é o ponto, né? Que no MES, Man's Economy and States, o livro do Rothbard, ele fala sobre esse tema. Será determinado pela demanda por mão de obra e pela oferta de mão de obra disponível no mercado. Então, se na sua cidade, onde você trabalha, tem uma oferta maior por um certo... por uma certa área, tu vai ter que competir com as pessoas em relação a essa área. Se você tem menos oferta e muita demanda por esse trabalho, tu vai ter uma disponibilidade de mercado maior e vai conseguir emprego mais fácil. Por exemplo, alguém que é neurocirurgião. Se você ser neurocirurgião, tu tem que fazer medicina, tu tem que fazer especialização, tu tem que... em cirurgia, né? Depois você tem que fazer especialização em neurocirurgia. Então é um negócio que demora muito tempo. E esse tempo cria uma oferta menor de neurocirurgiões no país. Então, tu vai conseguir numa região, no país inteiro, tu é muito escasso. E no caso, tu vai receber mais do que os médicos comuns, em certos casos. Que o número de médicos em geral comparado com neurocirurgiões é muito dispare, né? Então, tu por fazer uma especialização que é extremamente importante, porque tem que. O cara, neurocirurgião, ele tem que tirar tumor, por exemplo, fazer secção de tumores. Enfim, é uma questão muito complexa e que demanda. Tem uma demanda para isso, obviamente, porque tem muitas pessoas que têm patologias que são neurológicas e que precisam de cirurgia. Então, tem uma demanda óbvia, até inelástica em relação a isso. Que a pessoa tem que fazer essa cirurgia, senão ela morre, praticamente. Ou ela vai no futuro, então ela tem que fazer cirurgia. E por isso que medicina é inelástica. E, no geral, não necessariamente em todos os casos, mas nesse caso é inelástica. Então, acho que esse é o ponto, né? Obviamente, tem mais pessoas que são médicos do que são neurocirurgiões. Por isso, na medicina, você ganha mais dinheiro. Demanda um tempo de trabalho e que é necessário que a pessoa faça uma faculdade, né? Enfim. E demora, e é difícil. A desigualdade salarial é uma função das diferenças de qualificação, capacidade e treinamento. Então, se a pessoa tem maior qualificação, capacidade, treinamento e ainda tem uma demanda alta por aquele serviço naquela época, naquele determinado local, então a pessoa não vai ter, sempre vai ter emprego à vontade e sempre vai ganhar bem. Então é isso. O grande problema numa Coreia do Sul da vida, quando a maioria das pessoas tem uma educação no geral, tu acaba tendo uma estagnação nos salários em relação ao mercado, que você tem uma relação mais díspare, né? Então, numa economia mais bem desenvolvida e com muita gente com educação terciária, tu acaba tendo uma estagnação nessa questão. Tu tem uma oferta maior, né? E talvez não a demanda suficiente naquela área, né? Aí tu tem que escolher as áreas com mais sabedoria. Então, seguindo Rostienses e uma minoria de escolásticos do século XIV, Bernardino admite o lucro cessans. Era aceitável cobrar juros sobre empréstimo, que seria o retorno sacrificado, a oportunidade perdida por um investimento legítimo. Esse lucro cessante a gente falou anteriormente. Então, ele está dizendo que você pode, de fato, é aceitável cobrar juros sobre empréstimo. E você vai ver posteriormente outro autor falando sobre essa questão, na questão de que o Conrad, no caso, né? Que você, na verdade, o credor, ele também tá correndo num risco. Talvez até maior. E a pessoa que pega o empréstimo, que vai
o mutuário, a pessoa que pega o empréstimo, ela também pode gerar lucro através desse empréstimo. Então ela pede, por exemplo, ela tem uma empresa, ela pega o empréstimo do banco e ela investe por exemplo, em máquinas que vão produzir mais numa fazenda. E temporalmente ela consegue mais lucro através disso, vamos supor que deu certo. Ou outro tipo de investimento, projeto. E às vezes ela pode até ter mais lucro temporalmente do que o investimento que ela pegou. Em relação aos juros. Não do investimento em si, mas em relação aos juros. Então, os juros que vai ser ganho do credor, às vezes, é menor do que o lucro gerado através do empréstimo. Então, nesse caso, e também o credor, ele tá sacrificando o seu próprio empréstimo com até questão de poder perder o dinheiro em prol de ajudar o seu próximo, né? Então, como eu disse, tendo em vista Deuteronômio 23, tu tem a noção de que os juros em si não é um mal, não é algo imoral. Era de judeu para judeu que era impedido. E essa seção já simplifica que, na verdade, o juro em si não é algo ruim. A não ser que seja abusivo, a não ser que seja de pessoa para pessoa no estilo de agiotagem. Mas o grande ponto é que esses escolásticos já vão mudando essa questão, né? Então, aqui também tem outro autor, né? Que é o Gabriel Biel, né? E ele vai falar que se um príncipe rejeitasse dinheiro válido a fim de comprá-lo mais barato e derretê-lo, então emitisse outra moeda com menor valor, que é mint, né? Anexando a ela o valor da moeda, ele seria culpado de roubo de dinheiro e seria obrigado a fazer restituição. Então, mesmo se um rei fizesse um debasement da moeda, reduzindo seu valor, ou praticasse mint, né? Misturasse moedas, por exemplo, ouro com prata e para fazer senhoriagem, isso seria injusto em si mesmo. E esse é o ponto, né? Que a gente já viu anteriormente com o outro autor da última aula. Ele escreveu esse livro, né? Um tratado do poder e na utilidade do dinheiro. Eu não tive acesso a esse livro, né? Eu tenho que ver como que eu vou ter acesso, porque parece que ele só tem pago. Mas é bem interessante. Então, o Rothbard vai dizer, né? Biel observou que um banco que aceita uma letra de câmbio permite que o sacador da letra da Bill, né? Da Bill obtenha o dinheiro em outra cidade, prestando assim um importante serviço de transporte de dinheiro. Então, o banco não é mal nisso, tá ajudando as pessoas, na verdade. O sacador da letra fica, da Bill, do título, sei lá, fica isento do custo e do risco de movimentar o dinheiro ele mesmo. Portanto, é lícito o banqueiro, como credor, lucrar com a compra de uma moeda de câmbio estrangeira. Então, o grande ponto é que relações de comércio de dinheiro são lícitas. E os juros que você ganha nessa questão também é lícito nesse contexto. Então, a diferença entre transações comuns e transações usando dinheiro em si. Então, esse é um ponto a ser levantado. O Konrad Summerhart, da Universidade de Tübingen, né? Que o Rothbard fala que estava sendo recém-criada, né? Até aqui, né? In Academia in Tübingen. Então, a Tübingen. E aí fala de alguns temas, in quode mutuatione, obligazione, mercatoribus, os temas aí associados a societate, que tem a ver com sociedades empresariais, né? Ele fala sobre muitos temas, câmbio pecuniário aqui, ó, venditione, empitione. Ele fala sobre vários temas aqui em relação a contratos, né? E aí o Rothbard vai passar bastante tempo falando sobre ele. Ele vai dizer que a contribuição de Summerhart foi dupla. Primeiro, ao alargar enormemente todas as exceções possíveis à proibição de usura. Então ele fez um ataque à proibição de usura. Então, ele falou contra a usura, dando pontos que não foram dados antes. Por exemplo, o censo e o lucro cessant. Censo é um tipo de contrato. E segundo, ao lançar um ataque direto e mordaz a todos os argumentos consagrados, né, pela época, pelo tempo, contra qualquer contratos de usura que ainda restassem, né. Então ele mostra que, na verdade, a proibição dos juros em empréstimos estava errado e ele deu argumentos bons para isso. Então, o censo aos contratos, nesse contexto, vai dizer, além disso, ele afirmou que um censo não é um empréstimo pecaminoso,
Porque o direito ao dinheiro é um bem de outro tipo que não é o dinheiro, que não o dinheiro trocado. E agindo com Aristóteles nesse contexto. O grande ponto é que você um credor ele não é mau em fazer em pegar um lucro através dos juros. Ele tá fazendo, na verdade, um bem pro seu próximo que precisa de dinheiro que ele não possui. E o ponto é que o próprio empresário que pegou o empréstimo ele pode fazer mais lucro do que o próprio juros. Esse é o objetivo dele. O objetivo do cara é lucro. O empresário que tá pegando dinheiro. Ele não quer fazer esse empréstimo simplesmente porque ele quer, sei lá, ganhar menos. Do ponto de vista empresarial, não. É diferente o empréstimo que eu quero comprar uma casa, o empréstimo que eu quero comprar um carro. Tô falando de empréstimo empresarial aqui. É uma pessoa que eu viso o lucro, no caso. Ela não visa só o bem físico que vai ficar ali, mas o lucro em relação a essa questão. E ele também diz sobre preferência temporal, né? Além disso, ao aprovar contratos de compra de dívida, Summerhart chegou perto de compreender o fato primordial, perto, né? Não chegou, de preferência temporal. A preferência do dinheiro presente sobre o futuro. Quando alguém paga R$100 pelo direito a 110 em uma data futura, ambas as partes avaliam o dinheiro presente mais do que o dinheiro a ser pago em uma data futura. Então tu tá tendo uma relação de que você acha que esse dinheiro vai valorizar, o dólar, né? O comprador, credor, além disso, não lucra realmente, usurariamente, com o empréstimo, porque ele avalia os futuros como 110 valendo 100. Como se ele estivesse roubando, né? De modo que o preço e a mercadoria são iguais de fato na estimativa do comprador. Mas ele não devolve ao credor o uso do tempo decorrido, para que ele possa usá-lo durante esse tempo corrido. Então, o ponto é que, ao você emprestar o dinheiro, tu tá deixando de usar esse dinheiro e tu tá confiando na pessoa. Tu tem que ter até uma relação de colateral, uma relação de que essa pessoa, ela sempre paga suas dívidas, que ela não vai te defraudar. Porque se a pessoa não te pagar, tu se ferra. Então, e eu tô falando não no sentido de agiotagem, eu tô falando no sentido de empresas que concedem empréstimos. Societas, né? Sociedades. Usando o termo em latim que foi usado na outra aula, pelo Olive, societas, e também aqui. Então, o ponto é que numa sociedade você pode ter como negócio o empréstimo, que é devidamente regulado, tem as leis que de direito natural que você não pode fraudar ninguém, tu não pode roubar ninguém nesse contexto, enfim, estelionato, enfim, você não pode fazer isso. Assim, os juros de um empréstimo tornam-se uma cobrança legítima pelo uso não utilizado do dinheiro durante o período de empréstimo. Então, tu tá pegando sua propriedade privada e cedendo ao seu próximo que a mesma quantidade, tá dando R$100 pra uma pessoa, tá esperando receber 10%, então 110. Tu tá deixando de usar pra você os 100, ou até com risco de perder parte desse dinheiro se ele não for pago, pra beneficiar seu próximo e ser beneficiado. Tu tá sendo beneficiado ao conceder recursos, né? Ele ressalta corretamente que o credor nunca está isento de risco. Ele sempre assume o risco da falência do mutuário. Então, se o cara que tá pegando empréstimo falir, ferrou. E é isso que causa crises econômicas em muitos sentidos, né? Tu abaixa a taxa de juros, abaixo da real, tu oferece mais crédito para todo mundo começa a fazer empréstimos, pegar empréstimos que não pegaria se tivesse na taxa real. Tu não tem um retorno da taxa de juros correto. Então as empresas não estão dando retorno. Nesse contexto, tu tem uma crise causada por você escolher a taxa de juros que deveria ser decidida no nível mercado de bancos privados, né? Então tu não pode acreditar que controle da taxa de juros vai resolver problemas numa preferência por liquidez keynesiana, né? Em que você tem a noção de que tu abaixar a taxa de juros ou aumentar, você cria efeitos econômicos reais que você tem controle sobre eles. A oferta e demanda não muda, você abaixar a taxa de juros não muda a oferta e demanda no mercado. Essa é a visão de Rothbard no MES, né? No Homem, Economia e Estado, ele fala isso categoricamente. É um dos pontos principais do MES, tá? Resumir muito o MES é a questão de que é o retorno da taxa de juros, né? Então, o mutuário também tem a oportunidade de obter mais lucro com o empréstimo do que os juros que tem a pagar ao credor. Então, às vezes, o próprio empresário, como eu disse anteriormente algumas vezes, ele vai gerar um retorno maior que os juros. Se ele for bem sucedido temporalmente, ou até posteriormente ele gere, né? Porque aquele capital que foi ser investido por ele
pode ter implicações posteriores, né? Ele comprou uma máquina que vai ter depreciação, que vai durar 10 anos e que vai produzir muito mais na fazenda. Ou um trator diferente, ou o tipo de coisas que elas têm uma duração, uma depreciação. O lucro gerado pro futuro dela vai ser muito maior do que os juros. Então, no fim, se o cara for bem sucedido nesse contexto, temporalmente, daqui a 5, 10 anos, aquele empréstimo que ele fez inicialmente, o recorrente, ele vai gerar um valor maior que os juros, caso o retorno da taxa de juros do investimento da pessoa, né? Então, ele pegou esse empréstimo, de fato, teve retorno. De fato, não só para pagar o empréstimo, mas para ter lucro, né? Porque tu não pega o empréstimo pra só pagar o empréstimo com os juros, né? Que é lucro também, né? Por isso todo mundo pega com menor taxa. Normalmente, a solução poderia vir antes. A solução já tá em Deuteronômio 23, cara. Tu não precisa de 1500 anos de história pra você resolver esse problema. História do ponto de vista da interpretação bíblica. 1400 anos, vai. Aos estrangeiros você podem prestar com juros. Essa cláusula, como eu já disse antes, de Deuteronômio 23:20, já mostra que os juros em si não é maligno. Tem passagens na lei, na Torá, que falam sobre como os israelitas deveriam respeitar os estrangeiros, né, tratar eles corretamente, justamente. Eles foram estrangeiros no Egito. Então esse texto, ele naturalmente não pode ter uma contradição com a relação do texto que mostra que os israelitas teriam que respeitar os estrangeiros que estavam nas suas terras. Então o ponto é que, se obviamente isso não pode fazer mal ao seu próximo, e isso inclui o estrangeiro, é óbvio que se juros fosse imoral do ponto de vista geral, não, porque ele proíbe entre judeus. Isso é um fato que é inegável. Mas ao permitir judeus fazendo transações com juros com estrangeiros, tu basicamente cria uma noção de que isso não é imoral do ponto de vista real, e que as passagens que vêm posteriormente em Salmos, em outros textos bíblicos, eles vêm da lei. E visto que a lei, ela diz que entre judeus não pode haver usura, então é óbvio que o Salmo vai dizer que, Salmo 15, né, aquele que não empresta com usura. O próprio Senhor vai dizer, o próprio Cristo vai dizer, né, que tem uma parte que fala sobre emprestar, que ninguém deveria emprestar com a visão de ganhar através disso. No Novo Testamento, né, dos Evangelhos. Porque esse empréstimo é um empréstimo no sentido peer-to-peer, pessoa para pessoa. Então a agiotagem é crime, biblicamente, na minha opinião. Essa é a minha visão no momento. Mas os juros, do ponto de vista de uma societas, de uma empresa, não seria injusto. Então a agiotagem continua crime. E por fim, no final desse texto, que depois vai ser a escola de Salamanca, hein? A próxima aula vai ser sobre a escola de Salamanca. Bem assim, ansioso para dar essa aula. Mas antes disso, ele vai falar sobre o De Vita Spirituali Animae, do Jean Gerson. E ele vai falar, né, na página 94. Cada um tem seu ius. Ius em latim é basicamente justiça, né? Seu direito, na verdade, perdão. Acho que justiça é iuris. Não. Iuris. Corpus iuris civilis, por exemplo. Iuris é justiça e ius é direito. Alguém me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu lembro de cor. Ius é direito e iuris é justiça. Então cada um tem seu ius como resultado de uma iuris, justiça justa e irrevogável, mantida em sua pureza original, ou seja, uma integridade natural. Dessa forma, Adão tinha domínio sobre as aves do céu e os peixes do mar, e esse domínio também pode ser assimilado à liberdade, que é uma faculdade irrestrita concedida por Deus. Então a liberdade é algo que você... Tipo, os princípios libertários, cara, em direito natural, tu basicamente predica biblicamente, cara. Então tu não pode defender direito natural sem algum aspecto libertário, né? Tu acaba... Não do ponto de vista anarco, né, obviamente. Mas eu sou minarquista e eu creio que biblicamente tu tem que ser... Um cristão tem que ser minarquista, Romanos 13. Eu creio que o texto é bem claro. Mas enfim.
Agora eu vou citar um pouco Lutero, né? Finalmente a gente foi pra Lutero. Tu viu na capa Lutero, tu falou, cadê o Lutero? Tu pôs na capa, clickbait, né? Clickbait não. Então você tá primeiro Concerning Christian Liberty. Foi escrito em alemão originalmente, sobre liberdade cristã. Então, o homem cristão, Lutero vai dizer, é o senhor mais livre de todos e não está sujeito a ninguém, a não ser a Deus, né? O homem cristão é o servo mais obediente de todos e não está sujeito a todos. Como assim, servo de todos? Ele cita algumas passagens, tem umas passagens de Paulo que falam sobre isso, mas basicamente, tu não se considera superior a ninguém e tu, por exemplo, um próprio empresário, ele serve a quem? Tu acha que o empresário não serve a ninguém, mas quem que ele serve? Não é o governo, necessariamente, mas quem que ele serve? É seus clientes, certo? Então alguém tem um restaurante, quem que ele serve? Quem que é o seu chefe? O chefe do chefe, o cliente, né? Seguindo o Bauer, que aqui, no Ultimate Standard of Value, né? Que é um dos livros dele principais, e o Von Weiser nesse contexto, o preço é no fim gerado pela expectativa do cliente, né? A utilidade, o valor é definido pela utilidade marginal, mas o valor, a teoria subjetiva do valor, né? O valor é definido pelo bem-estar do próprio cliente. O quanto o consumidor se sente bem ao ir naquele restaurante pagar 200 conto num camarão. Mas é um camarão muito bom, que o ambiente é muito bom, é outro nível de restaurante. Então tem toda uma questão subjetiva nisso. Tem pessoas que não pagariam, outras pagam, é uma questão subjetiva. É gosto, né? Uma questão cultural até. Enfim, tem muitas coisas. Tu talvez não pagaria tanto por um restaurante mexicano, mas por um restaurante fino italiano tu pagaria. Então é uma questão mais de subjetiva, né? Mas a questão é que o empresário, ele é, se ele não for servo dos seus clientes, né? No sentido de ser alguém que busca o bem-estar, o benefício dos seus clientes, basicamente ele vai à falência. Então tenhamos, portanto, como certo e firmemente estabelecido que a alma pode prescindir de tudo, exceto da palavra de Deus. Ela pode ficar sem tudo, mas não pode ficar sem a palavra de Deus. Sem a qual nenhuma das necessidades é suprida. Mas tendo a palavra, ela é rica e de nada precisa, pois é a palavra da vida, né? Aí ele fala sobre a verdade, luz, justificação, liberdade, sabedoria e etc. Mas o ponto é que a liberdade cristã ela é predicada biblicamente. E é baseada numa ética cristã. Então, a ética da liberdade cristã é com base na Bíblia. E obviamente tu não pode interpretar de qualquer forma, tu tem que interpretar o que o texto de fato diz claramente, do ponto de vista gramatical e histórico. Quando eu digo histórico, é o histórico não no sentido da interpretação histórica, mas da historicidade do texto. Tanto lê Shibolé no Antigo Testamento, na passagem que cita Shibolé, que era um termo que era usado para o Reino do Norte e do Sul saber quem era quem. Quem é. Não era no Reino do Norte e do Sul, mas tinha uma tribo que ela não conseguia pronunciar o termo Shi. E, em hebraico, tu tem o som de Si e Sh, dependendo desse ponto aqui, numa das letras, né? E o Shibolé, a questão que tinha uma tribo ali que não conseguia pronunciar isso direito, né? E numa questão de guerra lá, ele, saber quem era quem, ele falava, pronuncia Shibolé. E a pessoa pronunciava e já sabia que a pessoa era. É que nem, tipo, por exemplo, alguém que é paulista e alguém que é do sul. A pronúncia das palavras é diferente. Às vezes é tão forte o sotaque que tu não consegue tirar. E nesse caso do Shibolé era assim. Qual que é o meu ponto? Tu tem questões linguísticas, gramaticais e da própria historicidade do texto, do ponto de vista linguístico, que são importantes. E se você não interpretar de forma do que o texto realmente diz, que é o que a exegese de fato faz, tu não pode colocar a sua interpretação no texto, que é uma exegese, né? Tem que fazer a interpretação do texto no sentido na intenção do autor. Enfim, e no entanto, não há nada que eu precise, pois somente a fé basta a minha salvação, a menos que a sola fide, né? Então, sola fide. Embora a fé tenha que produzir obras, né? Não produzir, sua fé é morta. Então, o poder e o império da sua liberdade, né? Este é o poder e liberdade inestimável dos cristãos, né? E por mais que você talvez confronte isso, a questão é que a visão dele nessa liberdade cristã é totalmente. Por conta de Romanos 13, tu ainda tem que ter o Estado, tem que pagar os impostos e tal, leva ao minarquismo, na minha opinião. Mas, no geral, o cristão é livre da liberdade que Deus deu a ele por natureza.
que nesse sentido também tem aspectos libertários e predicados, né? Não somos apenas reis e os mais livres de todos os homens, mas também sacerdotes para sempre. Uma dignidade muito mais elevada, porque por mesmo sacerdócio somos dignos de comparecer. Aqui ele tá falando sobre a doutrina do sacerdócio universal, que é uma doutrina protestante, obviamente. Que tem base em Hebreus. Se não me engano, é Hebreus. Principalmente Hebreus, né? Basicamente que todos nós somos sacerdotes em Cristo. Cristo sendo o sumo sacerdote. Então, tu não tem necessidade de confessar necessariamente os pecados a ninguém, a não ser a Cristo. Primeiramente. Tem uma passagem que diz que tem que confessar uns aos outros os pecados, mas Cristo é o sumo sacerdote e todos os cristãos, no geral, são sacerdotes nesse sentido. Diante de Deus, de orar uns pelos outros e ensinar uns aos outros mutuamente. Não é só o pastor que pode ensinar no sentido de um para um, né? Ou interpretar o texto. Todos podem interpretar o texto bíblico, por isso que a noção de sola escritura também é a noção de sacerdócio universal. Todos podem interpretar a escritura e derivar de uma exegese correta do texto. Como que se define a exegese correta? Cara, tá escrito lá no Ezequiel, no fim de Ezequiel. É um texto difícil, na verdade, que Cristo toca o monte lá no juízo final. Aí tem a interpretação. Ele toca o pé fisicamente no monte ou é uma metáfora, né? Uma figura de linguagem. Tem pontos como esses que você tem uma noção de que muitos vão ter interpretações diferentes desse texto. Eu sei que tem várias passagens que são difíceis e que são tem muitas assim, no geral a Bíblia é clara, é uma visão do próprio Lutero. Mas os sensos naturais, né, que é a interpretação que a gente tem que ter, que é os sensos naturais, é o sentido natural do texto. Sensos naturais. O que é o sentido natural? Se o texto é poético, tu interpreta de forma poética, mas sem violar as regras da própria poética. A poética, ela dá um salmo, por exemplo, ela dá uma noção de expansão de uso das palavras nesse gênero, né? Semântica de significado, mas tem um espectro semântico de significado que permeia as palavras que estão sendo usadas. Todo mundo pode interpretar da forma que você quiser um poema, porque você quer. Tu tem que ter a perspectiva. Então o Salmo diz, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Tu não pode sair muito da... Por mais que seja um salmo, uma música, uma relação poética, tu não pode sair muito do texto ao interpretar essas palavras. Então mesmo uma noção poética de um salmo, coisa do tipo, tu tem que ter regras de interpretação que condizem com gramática e linguística. Que, no geral, tu não pode dar a interpretação que você quiser. Só que quem define isso, quem define qual é a interpretação correta, é o próprio texto, a intenção do autor. Se tu não consegue pegar a intenção do autor, ou tu tem bias, ou tu não tá entendendo o que o texto tá tentando dizer. Então, quando a Bíblia diz ali, Cristo é Deus, ponto e acabou. Se você falar algo contrário, tu tá ferindo o texto. Se essa Bíblia diz que tem Pai, Filho e Espírito Santo, e contextualmente, no contexto bíblico total, mesmo do Antigo e Novo Testamento, tu tem que o Pai e o Filho são um, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Tu tem isso no texto. Se alguém falar o contrário, tu tá incorrendo num erro, numa falsidade. Então, em resumo, a Bíblia é um sistema lógico absoluto, sem erros, inerrante. Ah, mas nos evangelhos tu tem descrições de eventos de forma diferente. É que são diferentes perspectivas. São diferentes narrações que determinam pontos de perspectiva diferentes. Em que o gênero escrito é uma biografia didática, né? É uma biografia com um foco em ensino, diferente de um Atos da vida, que é uma questão mais histórica. Obviamente, os evangelhos são história, mas a intenção histórica ali é uma narrativa, uma biografia didática. Então, por isso que tem diversas perspectivas diferentes. Então, por exemplo, quantas vezes o galo cantou lá de Pedro? 2 ou 3, dependendo do texto. O ponto da passagem é mostrar duas perspectivas sobre aquele evento. O evento aconteceu, mas são duas perspectivas em que você tem que pegar todas elas. Então, dado um evento que aconteceu, tu tem que pegar as perspectivas desse evento e pegar o significado dessa tá sendo passado.
Mas tu consegue sim ter a historicidade nesse gênero, que é um gênero de biografia didática. Então, ele também diz, né? Esse sistema ruim agora resultou em uma demonstração tão pomposa de poder e tirania, tão terrível, que nenhum governo terreno pode ser comparado a ele, como se os leigos fossem diferentes dos cristãos, né? Então, ele tá tentando defender o sacerdócio universal, tá? Que você tenha a noção de liberdade mesmo, liberdade religiosa, no caso. E que nenhum governo, nenhuma autoridade pode tirar a sua liberdade. Pensar, né? Tem outra tese que eu li muito tempo atrás, cara. Luther on Vocation. Se não me engano é essa, da Calfred Froelich. E é no jornal de Luterano, né? E eu fico impressionado pela visão de Lutero em trabalho, né? Por mais que eu discorde de Lutero em muitos pontos, muitos pontos. Principalmente das obras tardias dele. Quando a gente diz fala escritura também fala escritura no sentido de que o Lutero falou um monte de merda, mas enfim. Nesse caso ele falou uma coisa correta, né? Ele vai dizer aqui, e tem a ver com o nosso tema: um sapateiro, um ferreiro, um camponês, cada um tem o trabalho e o ofício de seu ofício. No entanto, todos são igualmente sacerdotes e bispos consagrados. Então ele tá fazendo uma relação espiritual, né? E mais física em relação à vida social normal. Além disso, cada um deve beneficiar e servir uns aos outros por meio do seu próprio trabalho ou ofício, para que dessa forma muitos tipos de trabalho possam ser realizados. Para quê? Qual fim? Para o bem-estar físico e espiritual da comunidade. Então, o comércio é algo bom, justo, correto, santo, principalmente feito para alguém que faz isso para a glória de Deus, né? Então, uma pessoa que tem um restaurante, uma pessoa que tem uma empresa no setor alimentício, no setor agropecuário, enfim, qualquer tipo de setor, um banco, tem que conduzir, obviamente, seus negócios com uma ética cristã, mas que, tendo em vista que tu tá seguindo uma ética cristã, tu tá seguindo pelo bom senso, tendo a mente de Cristo, se a gente pegar 1 João, então não tem nenhum problema no seu trabalho. O seu trabalho é uma bênção, na verdade, para a população, para a comunidade que você está ao redor, em que o livre mercado define isso de forma melhor, né? Então temos uma dupla vocação, uma espiritual e uma externa. A vocação espiritual é que todos fomos chamados para o evangelho. O batismo e a fé cristã. Esse chamado é comum, semelhante a todos. O outro contém uma diferenciação, é terreno, embora também divina. Então tu tem essa noção dupla, né? Então sua vocação espiritual é servir a Deus, obedecer a palavra e a igreja, né? Participar da ceia, que é estar em comunhão com a igreja, mas também a sua vocação na sociedade, né? Então, seja qual for o seu trabalho, que você faz com o seu melhor esforço, né? Tem a carta, a nobreza alemã, né? Que o Lutero fala com trosura, infelizmente, mas ele também fala sobre alguns aspectos sobre como o comércio é algo bom para a cidade e é algo justo que seja feito, né? E tem esse texto aqui da Evangelical Lutheran Church, que esse artigo cita no final, né? E diz, aplicação disso tudo, né? Deus chama todos os cristãos para uma vida de vocação. Ter uma vocação significa viver o próprio chamado. Esse chamado é respondido nas estruturas da vida cotidiana. Família, trabalho, Estado, serviço ao próximo, cuidado da criação, como contexto para viver sua identidade no Evangelho, né? Alguém pode falar contra isso daqui, né? A gente pode falar sobre isso daqui, mas no geral, tu tem, no contexto luterano, duas espadas, né? A do governo e a da sociedade, mas eu discordo dessa interpretação. Eu acho que aquela parte de duas espadas que o Pedro, que é citada pra Pedro, né? Tem nada a ver, cara. Eu vi uma vez, eu fiz um curso de Lutero há muito tempo atrás, da Northwest University. E é falado sobre essa questão das duas espadas em Lutero. Eu achei nada a ver, cara. A interpretação dele. Não tem nada a ver, cara. Por que duas espadas aí? Nem motivo, cara. É tipo aquela questão. Por que foi 157 peixes que pegou João depois da ressurreição de Cristo na praia ali? Não sei, cara. O número não importa. Não tem razão. Esse número foi o número que de fato aconteceu. Não tem nenhuma razão, significado escondido no número 157.
Então, ter duas espadas não significa essa noção de governo e vida cotidiana, né? Então, esse Address to the Christian Nobility, que foi escrito em alemão, né? Preciso muito aprender alemão para eu ler textos de Lutero e outros autores em alemão. Mas o grande ponto é que você tem relações de comércio. Tem a carta nobreza alemã, tem outro texto que é a nobreza alemã. Mas a questão é que, no geral, por mais que ele fale contra a usura, ele fala em várias questões sobre a noção de liberdade comercial. E a própria noção de liberdade cristã, ela permite liberdade comercial, na minha opinião. Então, ninguém pode impor uma restrição a uma coisa que deveria ser natural de todos, né? Sem infringir as leis de Deus, né? São as leis naturais que não são derivadas pela razão humana. Então, mesmo alguém não cristão pode derivar as leis naturais naturalmente, fazer uma legislação e Constituição pode estar incorreta ou não com base nas posições legais que o jurista vai fazer na legislação ou na Constituição. Eu creio que a visão também de Lutero em trabalho era a questão de. Tem outro artigo que eu li também há um tempo atrás que fala. Eu não vou citar aqui, mas que fala sobre como. Eu já citei anteriormente outra aula, né? Sobre como o trabalho é uma bênção de Deus, na verdade. Não uma maldição que Deus depois ao homem. Pelo contrário, é uma bênção de Deus. E Eclesiastes diz a mesma coisa. Então, se você tem uma coisa feliz, que é uma bênção de Deus, é tu trabalhar, tu ter o retorno disso e conseguir comer e beber e até por entretenimento, pro seu bem-estar, conforto, né? Porque isso é um dom de Deus, né? Presente de Deus, alguém que pode não só ter o suficiente para sua existência, mas também para poder, sei lá, comer alguma coisa melhor, ou respirar um pouco e ir pra um cinema, enfim, tudo isso daí também é dom de Deus. Ter oportunidades, porque tem pessoas que não têm, tem pessoas que em certas situações, uma Serra Leoa da vida, em países com uma questão econômica pior, né, por questões políticas e coisas do tipo, tu tem pessoas que não podem ter acesso a diversas coisas. Talvez a pizza, extremamente cara. Ou coisas simples, né? E internet de qualidade, enfim. Ou uma estrutura de concentração de capital que permite uma cidade mais limpa, mais bem estruturada, mais bem equipada, escolas melhores. Tudo isso tem a ver com economia, né? Mas, no geral, se tem uma coisa que gera prosperidade e bem-estar. Até tem aquela passagem de Eliseu com a viúva, né? Perdeu o marido. E aí tem aqueles azeites que são. Que Eliseu fala pra ela pegar vaso de todo mundo, pegar azeite e colocar em cada vaso. Pedir pros seus vizinhos vasos, né? E colocar um azeite em cada vaso. E o azeite foi multiplicado, né? A passagem da multiplicação de azeite de Eliseu, né? Eliseu que era discípulo do Elias, né? Eu sempre confundo Eliseu porque eu sempre lembro de Elisha, né? Sempre lembro em inglês a versão de Eliseu, enfim. Mas o grande ponto é que isso era uma coisa boa. Passagem sobre inflação, por exemplo, de Eliseu que citei anteriormente, que tava tendo inflação em Israel, e aí ele profetiza que ia ter em medidas de farinha, né? Que tanto ia ser, que em cevada, em outra commodity, meio que essa inflação ia ter uma deflação, e no fim teria que o preço das coisas ia diminuir. Então não seria mais o preço monstruoso que um cerco cria, né? Porque cerco gera inflação na hora, né? Que eles foram nos arraiais dos caras lá e dos sírios, né? Se não me engano. E pegaram as commodities que tinham lá e acabou que esse inflow de commodities que veio pra Israel por conta disso, né? Gerou deflação e no caso o preço das coisas diminuiu. E isso é uma coisa boa, né? Então tem várias passagens bíblicas que falam sobre questões econômicas como de prosperidade e que isso é bom, né? Obviamente. Outro que é que todo o país seja uma Serra Leoa, né? Que seja numa crise econômica constante. Tem que ser maluco pra acreditar nisso, né? Mas o que deriva essa prosperidade é a liberdade econômica. É o livre mercado. O livre mercado tem leis, tem ética e derivada racionalmente. Tu pode derivar, por humanos dois pode derivar racionalmente a ética.
E se tu não derivar de forma correta, você que é o errado, pelo seu imperativo categórico, tu derivar uma ética imunda, e uma lei imunda, e uma constituição imunda, com pessoa, né? No geral, o ser humano tem noção de certo e errado. Mas o grande ponto é que tu não consegue ter prosperidade sem liberdade econômica. É contrário à natureza tu não ter liberdade econômica. É contrário à própria Constituição que diz liberdade, a vida, direito à vida, a use, né? A vida, propriedade, não, a vida, liberdade e propriedade. Então a vida a si mesmo, a, a, a liberdade de ir e vir. Então você ir e vir consigo mesmo, né? Com seu corpo e tal, em suas ações. E essa liberdade prevê também uma liberdade individual, obviamente. Não da comunidade, é da individual. E de propriedade. Também implica propriedade comercial. E tu tem isso na Constituição brasileira. Tu tem isso em qualquer Constituição do mundo. Somente após constituições pós-coloniais, né? E mesmo assim, você tem leis que ferem esse atributo da Constituição constantemente. Por quê? Porque é imbecilidade, né? Tu tá criando leis irracionais. Então a liberdade, tu tem na Constituição vida, liberdade e propriedade. E tu viola essa vida, liberdade e propriedade constantemente na própria Constituição, com regras inúteis, somente na brasileira, e na legislação também, que a brasileira é horrível. Horrível, eu digo, em alguns aspectos, que seriam intervencionistas. Assim como a da Argentina era. Em relação à lei de bases, mudou um pouco, mas você tem que. Nunca a lei vai ser perfeita. Tu tem que sempre estar afunilando. Os juristas, eles têm que achar esses erros e dizer, ó, tem erros aqui, o Congresso tem que tirar essas leis imundas. Partes que são constitucionalmente ruins. Então, simplesmente você não aceita as leis como elas são. Tu tem que ter uma racionalidade, né? Tem que entender, ok, essas leis aqui, de fato, estão dando problemas. Essa parte da Constituição tá dando problema, a gente tem que tirar. E tem que ter uma relação racional nisso. Com base em moral e ética. Não tem lei sem moral e ética. Quando o Dworkin e outros autores dizem que essa questão de moralidade não tem nada a ver, tu tá entrando numa circularidade impossível, cara. Porque se leis não tem a ver com moralidade e ética, tu tá baseando em quê? Não tem lógica. Enfim, é isso.